E esses 3 tipos de reparo, se o cliente me oferecer o dobro do dinheiro para fazer, eu ainda assim vou recusar o serviço. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech. E hoje, pessoal, eu vim falar sobre 3 tipos de reparo que mesmo que o cliente te pague o dobro, ainda assim não vale a pena fazer na sua assistência técnica ou na sua casa. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar o nosso vídeo aqui. Pessoal, existem muitos consertos quando a gente está começando que a gente quer pegar e que muitas vezes acaba deixando a gente no prejuízo. E eu sei disso porque quando eu comecei, eu tive muito prejuízo porque eu não entendia quando eu não era para pegar o conserto. Ou seja, quando aquele conserto não ia me dar um lucro determinado. Então eu sempre achava que eu ia conseguir ganhar pelo menos um pouquinho de dinheiro e acabava pegando o reparo. E o que acontece é que muitas vezes esse reparo me gerava um grande prejuízo. Com o tempo, eu comecei a aprender algumas coisas que me ajudaram a diferenciar os reparos que valiam a pena dos reparos que não valiam a pena. E hoje eu vou estar falando sobre 3 tipos de reparo que não vale a pena pegar, mesmo que o cliente te ofereça 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes mais para você fazer esse reparo. Pessoal, só lembrando aqui, eu não vou estar falando sobre marca de aparelho ou sobre modelo de aparelho. Primeiramente porque isso poderia me gerar um processo. E segundo porque, obviamente, não existe um tipo determinado de um modelo que você não deve pegar na sua assistência técnica. Existem sim aparelhos que têm defeitos crônicos, porém uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro, aparelho com muito tempo de uso. Como assim, Renan? Pessoal, existem aparelhos que assim, não tem como dizer de outra forma, mas a realidade é que os aparelhos já estão velhos. Como assim? A pessoa utiliza o aparelho durante muito tempo. E esse aparelho, ele vai se desgastando conforme o tempo. A pessoa troca a bateria 1, 2 vezes, a pessoa troca a tela 1, 2, 3 vezes, a pessoa derruba bastante, a pessoa molha, a pessoa acaba enchendo o celular de vírus, fazendo o software e enchendo de novo. Tudo isso, pessoal, vai desgastando o aparelho conforme o tempo. Existem aparelhos que chegam aqui pra mim e quando eu vou desmontar o aparelho, o aro dele começa a desmanchar. Muitas vezes a gente vai desmontar o aparelho, ele começa assim a sair os pedaços do aparelho porque realmente ele está muito antigo, está com um tempo muito avançado de uso. Então assim, existem aparelhos que quando eles estão num estágio muito avançado de uso, infelizmente não vale a pena a gente pegar. Por quê? Porque conforme você tenta consertar esse aparelho, ele vai acabar danificando mais e mais e mais. Porque na verdade ele já está com um tempo muito longo de uso. Ou seja, quanto mais a gente tentar arrumar, mais coisa nele vai danificar, porque mais coisa nele já estava para danificar. É praticamente como se você pegasse alguma coisa muito antiga para tentar arrumar hoje. Se essa coisa estiver muito antiga, ela vai começar sim a danificar. Por quê? Porque no caso, não teve um cuidado ali durante todo esse tempo. Se você estava usando sem mexer, significa que no caso, quando você tiver que arrumar uma coisa, você vai ter que arrumar várias coisas também. E pessoal, só lembrando aqui, eu não estou falando que o aparelho de ninguém é velho, ou que o meu é melhor, ou que isso, ou que aquilo. Eu só estou querendo dizer que muitas vezes você pegar um aparelho que é muito antigo, ou com tempo de uso muito avançado, vai te fazer ter mais prejuízo do que lucro, tá ok? E isso leva a gente para o nosso segundo tipo, que é aparelho com oxidação avançada ou água do mar. Pessoal, oxidação avançada ou água do mar, ela detona o aparelho. Renan, o que é uma oxidação avançada? Uma oxidação avançada, pessoal, é um aparelho que caiu hoje num balde d'água, caiu no tanque, caiu na pia, muitas vezes a dona bateu ele na lavadora de roupa lá, ou muitas vezes a pessoa tomou uma chuva muito forte com esse aparelho e acabou molhando esse aparelho. Só que o que acontece? Essa pessoa, ela não levou hoje para o reparo. O que ela fez? Ela guardou esse aparelho e deixou ali uns 15, 20 dias. E só depois desse tempo, ela resolveu trazer o aparelho para você fazer o reparo. Pessoal, 15, 20 dias é tempo suficiente para a água estar agindo ali dentro do aparelho e oxidando tudo. O que significa que quanto maior o período de oxidação, menor é a chance de recuperar o aparelho. Por quê? Porque a água, ela age com o tempo, ou seja, a água ela vai trabalhando aos pouquinhos no aparelho. Por isso que muitas vezes o pessoal derruba o celular na água, põe no arroz e pensa que recuperou. Na verdade, pessoal, não recuperou nada. O que acontece é que a água ainda não teve tempo de agir no aparelho. Mas conforme for passando o tempo, essa pessoa vai notar que vai parar o áudio, daqui a pouco vai parar de dar rede, ou daqui a pouco ele vai desligar e não vai mais ligar. E tudo isso vai ter acontecido simplesmente porque o aparelho caiu na água antes e não deu defeito na hora, mas foi deixar para dar defeito algum tempo depois, tá ok? Então, quando eu recebo aqui alguns aparelhos que faz 15, 20 dias que molhou, ou muitas vezes a dona foi pra praia lá, derrubou na água da praia e traz pra mim, eu nem pego esse aparelho. Por quê? Porque eu explico pro cliente que a água do mar, ela tem sal, e o sal, ele corrói toda a placa do aparelho, pessoal. E você pode notar que quem mora perto da praia, normalmente tem que pintar portão, tem que pintar janela, tem que pintar tudo com muita frequência. Por quê? Porque o sal da água, ele acaba corroendo tudo que tá no ferro. Então imagina só esse sal agindo diretamente ali na placa do aparelho. Ah, Renan, mas e quando é água doce? Pessoal, quando é água doce e faz muito tempo que caiu na água, é praticamente a mesma coisa, porque embora não tenha sal na água, a água enferrujando ali durante muito tempo vai acabar danificando essa placa. Então muitas vezes, mesmo que você recupere essa placa, ela vai começar a dar defeito atrás de defeito depois e você vai acabar casando com esse cliente, porque todo dia ele vai estar na sua loja. Então aparelho com oxidação muito avançada ou aparelho que no caso caiu na água do mar, eu normalmente não pego aqui na minha loja. Terceiro tipo, aparelho sem demanda. Pessoal, muitas vezes aqui na minha região acabam chegando alguns aparelhos que não tem demanda aqui.
Como assim? Por exemplo, aqui na minha região, frequentemente chega algum multilaser, algum RAW, algum aparelho que seja de uma marca que não tem demanda aqui. E o que significa isso? Significa, pessoal, que eu não consigo peça para consertar esse aparelho. Então muitas vezes o meu cliente ele traz para mim e ele quer deixar na minha loja de qualquer jeito, ele quer deixar a qualquer custo, porque ele acha que eu vou conseguir encomendar ou dar um jeito de conseguir para ele. Porém, pessoal, esse foi um erro que eu cometi muito lá no começo. Por quê? Porque eu sempre tentava pegar esses aparelhos para tentar consertar, porque ninguém mais consertava. O cliente falava para mim que não achou ninguém para consertar. E eu pensava o quê? Eu pensava, não, então eu vou pegar, eu vou consertar e eu vou conseguir ganhar a confiança desse cliente. E dessa forma eu vou ficar mais popular aqui. O único problema, pessoal, era que eu também não conseguia peça. E acabava que dessa forma o cliente perdia a confiança no meu trabalho e acabava perdendo tempo deixando o aparelho comigo. E com o tempo eu acabei entendendo que muitas vezes não vale a pena pegar aparelho que não tem demanda. Por quê? Porque muitas vezes você pode acabar abrindo esse aparelho e tendo um prejuízo. Porque vamos supor que você vai abrir ali só para dar uma olhada, para ver se não tem nada desencaixado e acabe danificando alguma coisa. Agora você tem que encontrar uma peça que é muito difícil de achar para estar repondo para o seu cliente. Então por isso, aparelhos sem demanda não vale a pena nem um pouco você pegar na sua região, porque você só vai perder tempo e talvez ainda perca dinheiro tentando fazer esse serviço. E agora a gente tem um quarto e último tipo aqui que eu separei para vocês, que é no caso, aparelho que o cliente não entende que o reparo não faz milagre. Pessoal, muitas vezes o seu cliente ele traz para você trocar a tela de um aparelho e na hora que você está fazendo a ordem de serviço, ele já está perguntando se vai ficar tudo certo. Ele já quer saber se o aparelho vai parar de descarregar rápido, ele já quer saber se o aparelho vai parar de travar, ele já quer saber se o aparelho vai funcionar melhor do que antes, ele já quer saber assim se vai acontecer um milagre no aparelho dele depois que você trocar a tela. Pessoal, quando eu noto que eu vou ter problema com esse cliente, quando eu noto que esse cliente ele é complicado de lidar, eu já converso com ele certinho. Eu explico para ele que o único reparo que vai ser feito vai ser a tela e que não vai resolver nenhum problema além da tela. Porém, se esse cliente é insistente, se esse cliente é chato, ou se ele fica ali tentando assim me explicar que não está descarregando, que não isso, que não aquilo, eu já pego e faço a devolução para ele, porque para mim, pessoal, não vale a pena para mim ficar discutindo ou perdendo a minha paciência com o cliente que não entende que no caso o reparo que eu vou fazer é um e o defeito que o aparelho dele tem é outro. E isso, pessoal, foi uma das coisas que durante muito tempo me estressou na minha loja lá no meu começo. Por quê? Porque eu sempre queria pegar o serviço a todo custo. Eu sempre queria fazer o reparo para conseguir ganhar o dinheiro. Mas muitas vezes eu acabava tendo um estresse muito grande, porque depois eu tinha que explicar para o cliente que no caso o reparo que eu fiz não tinha nada a ver com o defeito do aparelho dele, mas ele ficava ali martelando, falando que queria arrumado, queria consertado e blá 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 e um monte de coisa do tipo. Só que acontece, pessoal, que isso daí acaba tirando a nossa saúde. Você fica estressado, você não fica bem, você acaba assim parando a sua vida para resolver um problema que nem foi você que causou. Então assim, se eu noto que eu vou ter problema com esse cliente, eu prefiro devolver o aparelho e perder o dinheiro, porque assim eu não perco a minha paz. E bom, pessoal, esses são praticamente os 4 tipos de reparo que eu não pego na minha assistência, nem que o cliente me pague o dobro. E eu não tô brincando, pessoal, muitas vezes isso daqui que eu falei nesse vídeo pode ser uma coisa bem simples, porém teria me ajudado muito se eu soubesse lá no começo, tá ok? Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que tenha de fato ajudado vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!